Amém, irmãos? Deus seja louvado por cada um de vocês. Opa. Irmãos, na quarta passada a gente falou aí sobre o estudo que a pastora nos trouxe, né? Sobre... para cada. Nós falamos sobre atenção, né? Retenção, a aplicação, né? Que seria reproduzir aquilo que aprendemos. E a motivação que é, através do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se motivar aí a aprender cada vez mais e colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? E aí o que nós estamos fazendo aqui nessas quarta-feira é um discipulado, né? Passar para os irmãos, falar igual Paulo, né? Buscar ser imitador de Cristo para que os irmãos também sejam nossos imitadores e que vocês também sejam esses reprodutores, né, daquilo que vocês aprenderem, para que outros possam também aprender sobre isso. Amém, irmãos? Essa é a ideia do discipulado, né? Nós vamos passar aqui algumas semanas, vamos falar sobre vários temas, né? E o tema de hoje que nós vamos falar é sobre sendo formado por Cristo. Amém? Então esse é o tema nosso de hoje, sendo formado por Cristo. Então é ser formado realmente pelo Senhor Jesus e não através de pessoas. Inclusive nós vamos usar os textos bíblicos aqui para falarmos sobre essa transformação que Deus espera das nossas vidas. Amém, igreja? Louvado seja Deus, irmãos. E nós tivemos aí no encontro passado uma lista, né, uma atividade. Lembra, irmãos? Quem estava aqui na quarta passada tem essas atividades, né? Então me entreguem, por favor, as atividades. É brincadeira, né? O pastor brincalhão já deu um frio na barriga. Mas essas atividades não são entregues à toa, né? Então você precisa levá-la e na semana você precisa preencher isso aqui. Porque isso aqui é uma meditação em cima daquilo que foi falado na quarta-feira, porque é o que nós falamos aqui, sobre atenção. Você estar aqui, prestar atenção no que está sendo ministrado. Retenção, é você anotar aí, fazer alguma anotação. Inclusive a atividade te ajuda na semana, você anotar. E o terceiro é reproduzir. Então você vai reproduzir aqui e colocar em prática na sua vida e ser motivado por Cristo para poder estar fazendo isso sempre, amém? Então pensando aí nessa atividade que foi da quarta-feira passada, se alguém puder ler para nós aí um texto que está em 2 Coríntios 3, do 2 ao 3, por favor. 2 Coríntios 3, do 2 ao 3, porque nós não lemos essas atividades aqui, nós não lemos essas perguntas na quarta-feira, né? Mas vamos só falar um pouquinho aqui, para a gente poder reforçar um pouco aí, sobre qual que é a ideia desses estudos aí para as nossas vidas, irmãos. Porque assim, irmãos, nós não estamos numa igreja para vir aqui, louvar, cantar ao Senhor, né? Ouvir alguém ministrar, sair e voltar do mesmo jeito. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos adorar o Senhor mesmo, continuamente, mas nós precisamos, cada encontro nosso, ter algo transformado em nossas vidas. Nós precisamos meditar no que a gente aprendeu e sair daqui matutando em nossa mente o que nós vamos fazer para mudar algo na nossa semana em cima daquilo que nós aprendemos. Nós precisamos fazer isso, amém, irmãos? É necessário que isso ocorra em nossas vidas. Então, não é para vir aqui, sentar, ouvir, louvar, ir embora, e entra e sai, entra e sai, entra e sai. O mesmo Marco vai, o mesmo Marco vem, o mesmo Marco vai, né, Marco? Estou falando Marco só para dar um exemplo, mas todos nós, irmãos, nós não podemos sair, entrar, e somos as mesmas pessoas, né? Como está lá em 2 Coríntios 3,18, né? Isso aí eu falo sempre aqui na igreja. Daqui a pouco todo mundo tem ele de cor e salteado, com o rosto desvendado, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, através do Espírito Santo. Até que nós possamos ver, como por um espelho, a face do Senhor através das nossas atitudes, ou seja, ver em nós as atitudes de Cristo, amém? Então se Paulo diz que é de glória em glória, então nós precisamos dia a dia vencer algo em nossas vidas. Às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, às vezes é um acesso, às vezes é uma reação que nós tínhamos, que nós vamos mudar isso. Por isso que esse estudo, ele é principalmente para moldar o nosso caráter em Cristo. Amém? Amém, irmãos? Então isso aqui que nós vamos ver é para nos ajudar a ter essas transformações, né? Então essa atividade foi a carta que minha vida escreve. O texto base aí 2 Coríntios 3, do 2 ao 3. Alguém pode ler para a gente? 2 Coríntios 3, do 2 ao 3.
Amém? Então quer dizer que o Espírito Santo está dentro do nosso coração. E está sendo escrita uma história das nossas vidas, né? Quando que está sendo escrita essa história das nossas vidas? Quando nós nos levantamos, quando nós ligamos um som em casa para tocar um louvor ou uma música mundana, né? Irmãos? É uma carta sendo escrita. Dependendo do que você ouve, seu vizinho está ouvindo a carta que você está escrevendo. Uma veste que você sai na rua, a forma que você está vestido, a forma com que você anda na calçada da sua vizinhança, dos seus vizinhos, que eles estão lá na porta e você passa, eles estão te vendo. É como uma carta passando e todo mundo lendo as nossas vidas. No seu trabalho, com seus amigos de trabalho, com o seu chefe, né, com o padeiro, com o caixa, com a pessoa lá que te serviu alguma coisa que você foi comprar, com o motorista, né? Hoje não tem mais cobrador, né, irmãos? Não tem, é o próprio motorista, né? Então, antigamente era o motorista na frente, o cobrador lá no meio. Então, como que nós tratávamos essas pessoas, né? Quando nós estávamos ali sentados no banquinho de cor azulzinha, bem na frente, aí entrava uma mulher grávida, um velhinho, né? Como é que a gente agia nessa hora? Nós estamos sendo lidos. Então, nós somos essa carta, lida e vista por todos os homens. Amém, irmãos? Então, nós não podemos ser irresponsáveis com a escrita dessa carta. A igreja não pode ser irresponsável com essas letras que estão sendo escritas através de nossas vidas. Que qualidade é o livro que nós estamos passando para as pessoas? Se o livro pode transformar uma vida ou destruir, qual a qualidade que nós estamos entregando para as vidas lerem em nossas vidas? Amém? Amém, irmãos? Então é isso que Cristo espera de nós, que nós possamos nos avaliar, né? E esse texto aí fala muito sobre isso. E aí tínhamos aqui algumas perguntas, né? Reflexão. Minha vida está ensinando o quê? Então você teria que pegar aí na sua semana, quem está com a folha aí da semana passada, né? Teria que pegar aí e avaliar a sua vida. Quando eu estou no trabalho, quando eu estou na minha casa, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, quando eu estou na igreja, a minha vida está ensinando o quê? Ela ensina o quê? Que eu sou um ignorante, que eu sou um grosso, que eu sou uma pessoa sem... Boa ideia. Irmãos, a pastora ainda tem algumas folhas. Tem alguém que não veio, né? A semana passada, que ela vai distribuir, vamos ver se dá para todo mundo. Isso aí você pode fazer aí, mesmo que não seja semana passada, pode fazer nessa. E o vídeo do estudo da quarta-feira passada está lá no grupo da igreja, o link, tá, irmãos? Se tiver alguém aqui que não está no grupo da igreja, todos aqui estão, né? Tem ninguém, né, que não está no grupo da igreja. Está lá. Quem não consegue encontrar, porque infelizmente tem pessoas que só clicam no grupo da igreja só para sumir como é que é o nome lá? A notificação, né? O meu celular eu estava vendo hoje de manhã, meus irmãos. Estou com 164 conversas para abrir. 164 conversas, não é 164 mensagens. 164 conversas pode ter 500, 1.000, 2.000 mensagens, né? Só que da igreja, eu não deixo passar uma. Se passou, foi sem querer. Por exemplo, eu tenho lá vários grupos, vários fornecedores, vários clientes. De repente, uma mensagem do Paulo. Eu abro a mensagem do Paulo, é um membro da igreja. Então, eu abro a mensagem do Paulo, vou lá em algum lugar e vejo essa mensagem. O que está lá sem abrir é coisa que eu imaginei que pode ser depois, ou que eu não sou o principal responsável para ver aquilo, né? Então, assim, mas coisa da igreja, que, por exemplo, seu pastor mandou, seu líder mandou, você precisa priorizar isso. Você precisa tentar entrar lá. Vamos dizer que você não fez isso. Clica lá no grupo da igreja, vai na parte de link lá, link, mídia e tudo mais, você clica lá, aí você vai lá na parte de link, porque vai estar lá foto, link e documento. Vai no link que vai aparecer tudo que tem lá, vai estar de quarta-feira passada lá. Amém? Depois tem um pessoal que faz até, como é que fala, quando a pessoa cria uma forma da pessoa aprender a fazer isso, tem um jeito, irmãos. Tutorial. Um tutorial para abrir lá. Amém? Mas está lá. Então o que estão lendo, né? Minha vida está ensinando o quê? Meu filho ser um homem, um cavalheiro, um bom pai, um bom cidadão, um bom profissional? Ou ele está aprendendo que mulher não tem valor nenhum, que nós devemos tratar de qualquer maneira, nós não devemos ser educados com as pessoas? O que será que está aprendendo comigo? Então é para vocês meditarem e responderem aí, irmãos. A melhor coisa é escrever. Mesmo que depois você rasgue e jogue fora, com medo de repente alguém ver, mas escreva, porque a sua mente vai entender que você está se reconhecendo, e aí em cima disso você cria, né? Bola, pastora Alessandra, cria, pastor Zezinho.
Você cria um plano de ação, né? Uma ação de contenção, uma ação corretiva para aquilo ali. Amém? Amém, irmãos? Ação de contenção, o que que é? O que eu posso fazer para evitar que aquilo continue, né? Passe para frente. E ação corretiva é cortar pela raiz. Por exemplo, eu não quero acessar o Instagram, então eu não vou acessar ele, eu não vou clicar nele, uma contenção. Eliminar pela raiz, tira o aplicativo do seu celular. Entendeu? Dá para entender a diferença de contenção? O crente quer trabalhar na contenção, mas nós somos carne, irmãos. Nós somos carne, a carne é fraca. Então um cristão que não está conseguindo vencer, corta o mal pela raiz, né? Muda de lugar, muda de amigo, muda de ambiente, para de se frequentar aquele lugar, aí a gente consegue. Aí você corta o mal pela raiz. Não fique dizendo não, foge, né? Isso que o irmão falou é algo, glória a Deus. Olha só que interessante, foge da aparência, irmão. Você não precisa ter certeza se é ruim. Nós não precisamos ter certeza que é ruim para fugir. Pareceu ser mal. Área. Ó, né, pastora? É assim que fala, né? Como é que fala, pastora, quando você vai falar? Sai fora. Dá linha na pipa. Glória a Deus. Número 2, aí outra pergunta. O que minha esposa ou meu marido, namorado ou namorada, pai ou mãe, aprende observando o meu comportamento? Então eu falei na mesma, né? Que é uma sequência. Então, isso aqui, irmãos, é para vocês meditarem mesmo, amém? Para nós podermos transformar as nossas vidas, amém? Glória a Deus, então tá aí. Quem não fez, faça essa semana aí, para que você possa crescer aí um pouco mais aí nessa questão do caráter. Amém, irmãos? Então nós vamos começar agora o sendo formado por Cristo, amém? Todo mundo está com a folha aí, né? Ideal, irmãos, que tragam canetas, né? Anotem, né? Se você não trouxe caneta hoje, está com o celular, desativa aí as notificações e aí você escreve aí em algum lugar aí para você poder ter as informações que você quiser aí, para depois você passar para o papel, amém? Então, começando aí. Sendo formados por Cristo. Só o próprio tema já nos direciona para a nossa formação. Por Cristo, amém, irmãos? É por Cristo, não é pelo pastor, pela pastora, pelo líder ou pelo, sei lá, quem seja a pessoa. Mas é por Cristo, amém? Irmãos, se tiverem dúvidas, pode perguntar aí, tá? Amém? Os irmãos aí estão de boa? Quer ajuda aí, varões? Hein, irmãos? Tá tudo bem aí, ô seu Carlos? Ô Carlos, quer ajuda, irmão? Quer ajuda? Não, o de hoje? Não, esse aí não, esse aí é para agora. Esse aí nós vamos ler agora. De caso é o outro, que deu a quarta passada. Você tem ela? Ela vai te entregar um aí. Aí você guarda aí, durante a semana você vê. O irmão não está no grupo da igreja. Não, ele não é batizado ainda, eu que vou afogar ele daqui uns dias. Ele vai, né, irmão? Não está no grupo da igreja, está no grupo dos homens. Então o irmão Dário pode mandar o link para eles, pega lá do grupo da igreja e manda para ele. Se tiver dúvida, pergunta para mim, pode mandar no particular, tá bom? Glória a Deus. Então qual que é o foco desse estudo aqui de hoje? Preparar pessoas para desenvolver caráter, compromisso e maturidade, irmãos. Caráter, né? Uma pessoa honesta, íntegra, justa, né? Uma pessoa de educada, né? Tem relação com o caráter, né? Olham para nós, falam conosco, o que minha vida está dizendo? Então, tem que declarar caráter na minha vida, né? Lá na empresa eu falo bastante com os funcionários, aqui eu falo pouco, mas com os funcionários eu falo muito. Olha, melhor do que ser é parecer ser. Então você é honesto, mas pareça ser honesto, não só seja, pareça. Porque se você é honesto, mas você passa no setor, pega um negócio, põe no bolso, que é da firma, lá na expedição você tira do bolso e põe na mesa. Quem te viu pegar lá em cima e colocar no bolso, não te viu lá embaixo, colocar na mesa, dá para entender? Dá para entender. O cara é honesto, porque ele pegou, só colocou no bolso para levar, chegou lá, tirou do bolso e colocou lá na outra bancada. Mas quem viu lá em cima, pode ter pensado que pegou para ele um negócio que não lhe pertence. Então a pessoa é honesta, então pega, deixa todo mundo ver, faz assim, ó. Pessoal, peguei aqui, ó. Né, mais ou menos isso. Aí vai lá e coloca no lugar, né? Amém? Deu para entender aí, né? Então é para trabalhar o caráter. Compromisso, irmãos.
isso aqui é um compromisso nosso. Estar aqui na quarta-feira para juntos crescermos através da palavra, né? As pessoas às vezes ficam falando muito, né? Não existe mais igrejas, Atos dos Apóstolos. Não existe porque a igreja não quer. Porque tem a possibilidade de sentarmos, meditarmos na palavra. Na quarta-feira, por exemplo, tem um chazinho no final do culto. Se a gente se reunir, tem bolachinha, tem alguma coisa aí para a gente poder dividir o pão. A gente divide a palavra, depois divide o pão, ora, né? Amém, irmãos? Então tem isso. Então estar aqui é um compromisso nosso, né? Trabalhar num ministério é um compromisso. Cumprir o horário da igreja, chegar antes de começar o culto, ficar até o final do culto, é um compromisso. Estar atento ao que está sendo ensinado, não está tendo bate-papo, assistindo coisas diferentes no celular, vendo o WhatsApp de outras pessoas na hora do estudo, isso é compromisso, tem relação com compromisso, amém? E em relação com o compromisso também está ligado, é a gente pegar o que aprendeu e aplicar. Isso também tem relação com compromisso. Ser comprometido a fazer aquilo valer em nossas vidas, amém? E também vai falar muito sobre maturidade, irmãos. Saber ouvir, saber agir, reagir, tem a ver com maturidade. Maturidade pode pegar duas pessoas distintas e ouvir a mesma coisa, e um fica louco para servir o Senhor e o outro vai embora da igreja. Pela mesma coisa que falou. O que mudou? Quem falou, quem ouviu? Quem ouviu? Aí a maturidade. A mesma palavra pode fazer uma pessoa querer sair correndo lá, pegar um negócio lá para fazer para uma pessoa e também xingar a outra. A mesma coisa. Então, assim, isso vai da nossa maturidade, amém? Nós precisamos desenvolver essa maturidade em qualquer lugar. Na nossa casa, na rua, qualquer lugar, amém? Então, isso aqui é para isso. Tudo isso, irmãos, precisa acontecer antes de assumirmos responsabilidades. Antes de eu assumir, pastor, me dá um cargo, pastor, deixa eu fazer tal coisa, deixa eu ser líder de tal lugar, deixa eu cuidar de tal coisa. Essas situações, elas precisam ser trabalhadas em nós antes. Claro que muitas situações acontecem durante, mas o Senhor, Ele busca aqueles que Ele já conhece o coração, irmãos. A pessoa que já tem um caráter, já tem um compromisso, já tem uma maturidade, o Senhor vai fazer isso desenvolver cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele busca isso da nossa vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Minha identidade em Cristo. Alguém abre aí para nós. 2 Coríntios 5,17. Esse aí é para a igreja ter de cabeça, né? 2 Coríntios 5,17. Esse aí, irmão Carlos, você marca na Bíblia aí, ou no papel. Texto para o cristão nunca esquecer na vida. Né? Quando eu li a Bíblia a primeira vez inteira, as últimas folhas da Bíblia eram em branco, né? Não sei se hoje em dia não é assim. Para anotar. Só que minha Bíblia era aquela que era tipo desse tamanhozinho assim, ó. Roubaram o nosso carro quando a gente foi num encontro de jovens? O que era? Encontro de jovens, né? A gente foi lá e deixou a nossa bolsa dentro do carro, era um Fusquinha verde. Você estava nesse encontro lá na Chácara Ferrari? Aí abriram lá o carro e roubaram o que tinha de mais valor, a nossa Bíblia. Pegaram a bolsa, né? O que nós sentimos falta? Da blusa, da calça, do tênis? Não. Da Bíblia que estava lá dentro. Porque essa Bíblia tinha todas as anotações da primeira vez que a gente leu a Bíblia inteira. Todas as anotações que a gente tinha lá, versículo que chamou a atenção, coisa que transformou nossas vidas, né? Mudou nossa forma de pensar como marido e mulher. Está tudo anotado lá. Aí levaram embora. Acho que se levasse o Fusca e deixasse a bolsa com a Bíblia, ainda nós tínhamos perdido menos. Amém? Glória a Deus. Então esse texto aí, com certeza estava marcado na minha Bíblia, né? Alguém pode ler aí? 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus, amém, irmãos? Só que aí o que Paulo deixa claro? Assim é que então, se alguém está em Cristo, então não é porque está na igreja que está em Cristo. Não é porque trabalha num ministério que está em Cristo. Irmãos, isso aí é uma grande realidade que a gente precisa ter. Não estou falando para você sair olhando para as pessoas, olha para você. Isso é uma grande realidade, né? Pedro servindo Jesus já há 3 anos, e Jesus fala uma frase para ele que choca, né? Eu oro ao Senhor para que te converta. 3 anos andando com Jesus. Eu oro ao Senhor para que te convertas. E ele ainda fala, e quando te converter, ajuda, né, ou apoia os teus irmãos. Porque os irmãos também não eram, tinha gente também que não era convertida. Então, quando te converteres, né, ajuda os teus irmãos a ficarem firmes também. Então, irmãos, não é porque a pessoa está na igreja que ela tem Cristo já fundamentado dentro dela.
Mas nós precisamos buscar isso, amém? Aí, se essa pessoa está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, quem está em Cristo se constrange com as coisas que fazia e não consegue fazer de novo tendo o mesmo sentimento, não consegue. Estou falando por prática mesmo, por viver, né? E por ouvir testemunhos. Quem começa a estar em Cristo, não nasceu no berço evangélico, não é a pessoa que nasceu no berço evangélico, não é a pessoa que estudou ali todas as séries das salinhas ali da igreja, aí fez lá todos os estudos, se batizou, está trabalhando, está seguindo os pais, nunca se desviou. Não estou falando dessa pessoa. Essa pessoa ela tem um grande testemunho mesmo, porque nunca ter desviado do Senhor. Mas estou falando daquela pessoa que ela era longe do Senhor e ela veio para o Senhor agora. Aquelas coisas que ela fazia, ela não consegue fazer mais com os mesmos sentimentos. Ela não consegue fazer mais e não ter a mente cobrando ela. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí você fica constrangido. Você fica desesperado. Como é que eu volto atrás agora? Como é que eu desfaço isso? Por quê? Porque você está em Cristo. Amém, irmãos? O problema é quando o cristão passou por isso, e aí ele começa a entrar de novo numa situação de pecar, e aí ele não se constrange mais. Aí ele já está como o Sansão. Eis que o espírito havia se retirado e ele ainda não tinha percebido. Está lá em Juízes. O espírito já tinha saído do Sansão e ele não tinha notado ainda. Tem cristão que às vezes, tem crentes que às vezes estão dessa maneira. O espírito já saiu porque a pessoa está pecando já e não se sente cobrada, não se sente constrangida, então Cristo não está mais, o espírito não está mais ali. Ele deixou a casa vazia, né? Aí o espírito do mal pode vir e trazer mais 7, fica pior ainda o estado do que era antes. Amém, irmãos? Pode. Vira a chave, né? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tem alguém no nosso meio que nasceu no berço evangélico que passou por esse testemunho? Não? Glória a Deus. Vamos lá. Outro texto aí, Efésios 1, do 4 ao 5. Pode, por favor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quando que nós fomos escolhidos, irmãos? Antes da fundação do mundo, irmãos. Antes da fundação do mundo, nós já fomos escolhidos. Agora cabe a nós, quer dizer, antes da fundação do mundo, Jesus já fez um contratinho, né? Eu, Jesus Cristo, assumo Luiz, Carlos, como meu filho. E aí quando o Luiz nascer, vai crescer, ele vai ter que tomar a decisão de assinar ou não a parte dele do contrato que já está assinada por Cristo. Dá para entender essa analogia? Já existe um contrato para cada ser humano escrito e salvo, está lá arquivado. Ó, essa pessoa é minha filha, é meu filho, está aqui registrado. O que depende agora disso acontecer? Ele assinar a outra parte. Como que nós assinamos a outra parte? Com as nossas atitudes. Né? Amém? Confessando com a boca, crendo no nosso coração, matando o nosso eu a cada dia, levando a cruz todos os dias. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós somos escolhidos antes, amém, Ana? Como está no texto, antes da fundação do mundo, amém? Glória a Deus, irmãos. O que diz aqui na parte, está escrito na de vocês também? Antes de descobrir, está escrito aí, antes de descobrir o que fazemos para Deus, precisamos entender quem somos em Deus. Quem nós somos em Deus, irmãos? Alguém pode citar aí? Quem nós somos? Filhos.
Nós não somos o pastor, não somos o líder da intercessão, não somos a pessoa que limpa a igreja, não somos o louvor, nós somos filhos. Antes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. Ser filho é mais importante do que servir a Deus. Amém, irmãos? Nós somos filhos. Você pode até ficar feliz quando você vê o seu filho fazendo alguma coisa, mas antes de qualquer serviço, você foi feliz por ter tido filho. Não é isso? Quando nasce lá no hospital, né? Quando nasceu. Nossa, que isso? Eu lembro que eu perdi a noite de sono às vezes, aí ficando cansado, aí quando eu olhava lá, você perde a raiva na hora, que é claro, quando é pequenininho, estou falando de uma constância, todo dia, chega uma hora que você fica irritado, né? Acabou. Deus com a gente, irmãos. Deus com a gente. Nós somos filhos, amém, irmãos? Antes de qualquer serviço, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Uma pergunta aqui, tá na de vocês também aí? Minha segurança, tá aí? Minha segurança, eu tenho dificuldade com isso, de fazer duas folhas. Eu faço uma folha para mim, a folha do professor e a folha dos alunos. Aí às vezes eu esqueço que a coisa que está na minha não está na do aluno, ou eu acho que está só na minha e está nos dois, né? Minha segurança vem de quem eu sou em Cristo ou da aprovação e reconhecimento das pessoas? Isso aí, irmãos, é pesado para nós. Por quê? Porque nós temos o costume de não nos lembrarmos de quem nós somos em Cristo. Aí nós ficamos dependendo disso, de aprovação ou reconhecimento dos outros. Se alguém falar que eu sou bom, se alguém falar que eu estou dando certo, se alguém falar que eu consegui, se alguém falar que aquilo que eu fiz foi aprovado, não interessa o que as pessoas falam. Assim, entendo o que eu estou falando. Primeiro interessa quem você é nele. Depois você vai procurar fazer as outras coisas bem feitas e com perfeição para o Senhor, amém, irmãos? Antes de tudo eu sou primeiramente, eu tenho essa segurança, eu sou filho de Deus, amém? Eu sou um com Cristo, Cristo é o meu irmão primogênito, né, um mais velho, amém, irmãos? Glória a Deus. Outra coisa, por que muitas pessoas buscam valor no que fazem ou no que os outros pensam delas? Tem gente que é assim, irmão, se não tiver numa posição, se não tiver um elogio, se não tiver num grupo ali, se não, sei lá, não tiver um título, essa pessoa não consegue se sentir amada por Deus. Isso é para todos nós, a gente não pode passar por isso, amém? Vamos ler aí, 1 João 3:1. Primeiro João lá no final, né, irmãos? Nas cartas lá de João. Se você for do final, Apocalipse, Judas, João, 3 João, 2 João, 1 João. Acharam aí? Alguém pode ler para nós? 1 João 3:1. Disputa boa essa, eu gostei, hein? Glória a Deus, amém, irmãos? Olha que benção. O mundo não nos conhece, não sabe quem nós somos. Eu sou filho de Deus, mas o mundo não sabe. O mundo acha que eu sou igual a eles, tudo igual. Então, assim, às vezes a gente fica achando que porque eles não nos conhecem, eles precisam nos aprovar. Não, irmãos, não precisa. Nós somos adotados por Cristo, amém? E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu penso dessa maneira, é um conceito meu, tá, irmãos? Conceito meu. Quando você tem um filho, tipo assim, você não escolheu aquela criança. Você teve lá, o casal teve a relação, nasceu a criança. Mas você não escolheu, eu quero essa criança. Eu quero que nasça agora Maria Clara. Hein? Agora eu quero a Maria Clara. Essa aqui, Senhor, eu quero essa. Não, ela veio, a Maria Clara. Agora uma adoção, não. Você quer, você vai lá e deseja, você escolhe. Eu quero adotar essa criança. Você entende que é uma decisão, eu entendo assim, tá, pessoal? Muito mais forte do que ter um filho. Porque é uma decisão que eu vou lá, eu vou até o lugar e eu escolho, eu quero adotar. Esse amor de Cristo por nós é esse. Ele nos escolheu. É como se nós estivéssemos num orfanato, todo mundo lá, visita, sai, a gente fica lá abandonado, aí vem Cristo e fala, esse é meu, quero levar embora. Amém, irmãos? Nós somos adotados por Ele, amém?
Glória a Deus, amém, irmãos? E a nossa identidade, né, como ela muda quando entendemos que somos filhos de Deus, irmãos. Hoje aqui, por exemplo, irmão, talvez algumas pessoas vai ouvir coisas aqui que não tinham ouvido talvez dessa maneira e pensasse, não, eu sou filho de Deus. O meu serviço é importante, mas antes do meu serviço tem o fato dele ser o meu pai, né? Eu sou importante, eu fui adotado, eu fui escolhido. Não foi eu que decidi vir para a igreja, mas antes o Senhor me escolheu e me chamou primeiro, né? Isso é muito importante. Aí isso muda as nossas vidas, amém? Gálatas 2:20 fala um pouco sobre essa questão aí da nossa vivência, né? Quando a gente descobre que não somos de nós mesmos, né, ou não estamos aqui à toa, nós temos um propósito, amém, irmãos? Gálatas 2:20, eu vou ler aqui, tá? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmãos? Então quando a gente descobre isso, as coisas da nossa vida têm que mudar. Eu tenho que pensar, não, eu tenho uma responsabilidade muito grande. O Senhor me escolheu, eu preciso amá-lo também como Ele me amou, eu preciso me dedicar a Ele, eu preciso me entregar dia a dia, porque eu já sou filho dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Terceiro aí. O que acontece quando alguém tenta servir a Deus sem primeiro entender quem é em Cristo? Abra aí, Efésios 2:10. Gálatas, Efésios. Se alguém puder ler aí. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, ele fala aqui que porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus nós somos criados em Cristo Jesus, amém, irmãos? Para que nós somos criados em Cristo Jesus? Aí ele deixa claro no texto, para boas obras. Nós não fazemos boas obras para estar em Cristo, por estar em Cristo nós fazemos boas obras, amém, igreja? Amém? Estão entendendo? É igual o negócio do batismo, né? Eu não me batizo para ser salvo, por ser salvo eu me batizo, amém? Marcos 16:16, Evangelho de Marcos, que é o João Marcos, né, que meu filho estava até me perguntando hoje, estava almoçando com ele e falou, pai, mas vocês mandaram o áudio lá, mas João Marcos, e o Marcos é o mesmo? Sim, é o mesmo, João Marcos, que está lá com Paulo lá em Atos dos Apóstolos, e ele fala de novo lá em Timóteo sobre ele, é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, né? O mesmo camarada lá que escreveu lá. E lá está escrito, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Então, e quem não crer será condenado. Então o batismo ali, na segunda parte do versículo, não aparece a palavra batismo. Só aparece a palavra crer. Quem não crer será condenado. Então não é o batismo que salva, mas o acreditar. Amém, irmãos? E por acreditar eu sou salvo, agora eu me batizo. Deu para entender? Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós não servirmos para ser de Cristo. Por ser de Cristo, nós servimos. Amém? Eu já fui escolhido antes da fundação do mundo. E aí, por isso, eu fui estabelecido, como está aqui nesse versículo aqui, ó, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus criou as boas obras antes de sermos filhos dele. Antes de estarmos com ele como filhos. Amém? Elas existiam antes, mas nós somos filhos primeiro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Uma pergunta aí, alguma coisa? Tudo bem? Querem fazer um polichinelo? Para dar uma acordada? Senão eu chamo os irmãos, vamos dar senão, vê que dá uma dormida, a gente faz um polichinelo, tá bom? Glória a Deus, fazer um alongamento, né? Eu estava na empresa que, quando era 9 horas da manhã, você tinha que parar tudo, 5 minutos, aí esticava lá, e... nem lembro como é que é. Você que fazia assim, dava uma acordada, né? Glória a Deus. Só de fazer uma palhaçada assim já acorda, né? Imagina se fazer a palhaçada. Continuando aí, irmãos. Lucas 3:22. Se alguém pode ler para a gente aí? Lucas 3:22. Se alguém puder ler aí.
Glória a Deus, irmãos. Se você for avaliar essa questão aí, antes de qualquer milagre, antes de multiplicar o pão, o peixe, antes de fazer o aleijado andar, antes de fazer qualquer coisa, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Antes das obras de Cristo, o Senhor vem, traz uma voz e diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Amém, irmãos? Então, antes de você fazer qualquer serviço na obra do Senhor, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em qual o Senhor tem prazer, em qual o Senhor se alegra. Amém? Nós precisamos entender que antes do serviço, nós somos filhos de Deus, assim como Cristo era também. Amém? O Pai afirmou a identidade de Jesus antes das suas obras, como está escrito aí, né? Diferença entre Saul e Davi, irmãos. Uma coisa que estava falando até hoje, né? Nós estávamos conversando lá na empresa, lá, o varão que está lá atrás da câmera lá. E uma coisa que muito se fala nessa igreja, irmãos, que é, desde quando fundou, Saul e Davi. Porque parece que no Antigo Testamento essas duas pessoas, elas nos mostram a distinção de alguém que quer agradar o coração de Deus e que alguém que quer ter o próprio coração agradado, né? Ou ver os homens acreditando que essa pessoa está numa posição certa, que é o Saul. E o Davi é alguém que ele não está nem aí para as pessoas. Ele só quer estar bem com Deus. Ele quer que o coração dele esteja voltado para Deus. Amém? São essas duas pessoas, né? E aí, Saul, qual que era o Saul? Qual que era dele? Buscava preservar sua imagem diante do povo. Alguém lembra da história de Saul? Um pouquinho. Saul foi escolhido um rei, lembra? Um monte de qualidade boa que nós falamos num culto passado, né? Um cara obediente aos seus pais, um cara que pensava nas pessoas, um cara que ouvia conselhos, né? Um cara que não era orgulhoso, não era parecido com o cargo que tinha ou que tinha sido oferecido, ele não era esse, né? Só que tem um certo momento, lá em 1 Samuel capítulo 15, onde o Samuel fala para ele que é para ele matar os amalequitas todos, porque os amalequitas atrapalharam o povo de Deus no percurso da terra prometida. Então o Senhor falou, vou acabar com esse povo, né? Vou destruir todos eles. Romanos está lá escrito assim, de Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, vai colher, não tem jeito. Então aconteceu com os amalequitas. Então quando ele manda matar os amalequitas, o que o Saul faz? Ele vai lá com o povo para matar. Quando ele chega lá, percebe que tem riquezas, percebe que os animais são bons, percebe, e inclusive o texto faz as palavras fogem, né? O texto faz questão de dizer que tudo que foi agradável aos olhos ele trouxe. O que foi desprezível ele matou. O que não era desprezível, ou seja, era agradável aos olhos, ele trouxe. Aos olhos de quem? Dele, não aos olhos de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que é agradável aos nossos olhos, talvez não é agradável aos olhos de Deus. O que é desagradável aos nossos olhos, talvez não seja desagradável aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Amém? Como aquela coisa, não é porque está dando certo que é de Deus, e não é porque está dando errado que não é de Deus. A vida de Jó não deu certo, até o capítulo 42, e era tudo de Deus. Amém? Amém, igreja? Assim como a vida do jovem rico, estava dando tudo certo, mas não era de Deus. Amém? Então dar certo não quer dizer, que nem às vezes as pessoas falam assim, não, a maior certeza que essa igreja está dando certo é porque cada hora que eu venho aqui tem 10, 20, 30 membros a mais. Isso não é realmente, só isso não é um sinal de que é de Deus. Não é só isso. Precisa ver se ela está pregando a verdade, se ela zela pela verdade, se ela é uma íntegra, honesta, né, comprometida, ama realmente as pessoas. Amém, irmãos? Deu para entender um pouco, né? E aí o Saul, ele pega isso que não é desprezível aos seus olhos e traz. Inclusive o rei Agag, que era o principal que não precisava estar vivo. Está lá em 1 Samuel 15. Aí quando Samuel vem falar com ele, o que ele diz? Vamos abrir lá um texto, irmãos, é melhor, né? 1 Samuel 15 aí. É antes de Reis. Samuel 15. Eu vou ler do versículo 23 para frente, tá bom? Isso aqui é ótimo para nós. 23, 1 Samuel 15, 23. Eita, mas a letra está pequena aqui hoje, hein? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O Samuel já chamou a atenção dele, dizendo que a rebeldia, por não seguir, né, por não seguir a orientação do Senhor, por querer fazer a coisa do próprio jeito e não seguir, ele está falando que isso é uma rebelião, e rebelião é como pecado de feitiçaria. Aqui já é um negócio bom para a gente entender. Feitiçaria, irmãos, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Amém? Amém, irmãos? Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus.
Logo, os rebeldes, a rebelião também, não herdará o reino dos céus. Amém? Como é que fala o Anderson? Amém, japonês. Estou igual a pastora fala assim, ó. Pastora, como é que faz? Vai dar um peso. Vamos lá. Então, o Samuel está chamando a atenção dele, né, falando sobre essa questão que ele não obedeceu, né? E ele ainda continua, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. É tudo coisa que no Novo Testamento está descrito que a pessoa não herda o reino dos céus, amém? Idolatria, né? Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeita, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, porque pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Nossa, que bênção, né, irmãos? Não é bênção? Pequei, não parece tipo assim, nossa, se arrependeu. Ele entendeu que não devia ter feito isso. Igual o Davi falou lá em 2 Samuel, quando Natan repreende ele, pequei contra o Senhor. Né? Que ele fala a mesma frase, mas a consequência após a frase é que é o problema. Amém? É igual a briga de casamento, Marcos. Não sei se você já ouviu essa história por aí. Dizem por aí, né? Aqui não tem isso. Né? Que o marido fala assim, eu te perdoo, mas naquela hora você falou isso. Que perdão é esse? Me perdoe, porém você me encheu o saco, hein? Não adianta isso, né? O Saul era assim, ó. Então ele falou, então disse Saul, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque aí entra a justificativa, porque temi o povo. Isso não pode entrar, irmãos, num pedido de perdão. Quando você vai se arrepender e pedir perdão para o Senhor, ou para uma pessoa, você não pode entrar nisso. Pequei por não seguir a ordem do Senhor, acabou. Pois o povo me convenceu a fazer isso. Já era. Aí já não é arrependimento, você já está jogando a culpa daquilo que era sua responsabilidade num outro que não tem a responsabilidade. Amém? Então o Saul ele tinha isso, ó. Pois transgredi e tal. Porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Agora, pois, te rogo, versículo 25, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Está vendo? Quando ele voltava para adorar o Senhor com Samuel, quem via ele indo? Todo o povo. Então é como se estivesse dizendo assim, Saul está com o profeta, Samuel, então está tudo beleza, tudo certo. O rei está tudo certinho. Vamos honrar o rei, vamos dar glória ao rei, vamos seguir as orientações do rei. Então ele queria ser bem visto pelo povo, amém, irmãos? Não é só isso, está descrito aqui, continua, ó. Porém Samuel disse, versículo 26, a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Irmãos, quando a pessoa ela vai perder algo, tem gente que entra no desespero e faz até o que não deveria fazer. Então nós precisamos ficar atentos com isso, Saul nos ensina muito. E aí o que o cara fez? Imagina um rei, pulou nas vestes do profeta, rasgou as vestes do profeta. Rasgou as vestes dele. Aí o profeta aproveitou a situação, porque profeta é assim, né, irmãos? Tudo é símbolo, né? Tudo representa algo, né? Aí o que ele diz? Então Samuel lhe disse, versículo 28, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu, que era o Davi, né? Que nem estava no ventre da mãe dele ainda. Nem estava sendo gerado ainda, mas o Senhor já tinha preparado, né? Jeremias capítulo 1, irmãos. Antes que te formasse no ventre da sua mãe, te conheci. Antes, amém, irmãos? Antes de nós nascermos, Deus já sabe quem vamos ser e já tem um projeto para nós. Amém, igreja? Com Davi foi a mesma coisa. Versículo 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei. Aí, ó, de novo, pequei. Mas por que ele está falando pequei? Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele só queria que os homens reconhecessem, amém? Amém, igreja? Então, alguém igual Saul, ele preserva a sua imagem diante do povo. E alguém igual Davi, que está escrito aí, né? Davi desejava preservar seu coração diante de Deus. Irmãos, ele não está nem aí para o povo. O Aminon lá, que é o filho dele, abusou da filha. Ele não saiu, não ficou blasfemando, não ficou falando nada.
Aí o Absalão, que é irmão de Aminon, filho de Davi, mata o Aminon porque abusou da Tamar. E Davi também não saiu blasfemando nem nada. O Absalão agora quer tomar o reino de Davi, e ele comete abuso com todas as concubinas de Davi, no meio da congregação, para todo mundo ver o que está acontecendo. E Davi ainda não sai falando por aí nada, porque o coração dele está voltado para Deus, não para as pessoas, amém? Aí vamos ver lá o Salmo 51, coração de Davi. Salmo 51, os teólogos estudiosos aí, inclusive quem escreveu e traduziu as Bíblias, a maioria descreve isso, né? Confissão de Davi após o pecado que cometeu com Betseba e no caso de Urias, né? A maioria dos teólogos que traduz esse capítulo 51 do Salmo, ele identifica que foi isso, nessa época, quando isso aconteceu, amém? E aí diz o texto aqui, ó, Salmo 51, 1 em diante. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Então ele já está confessando, irmãos. Eu tenho transgressão, eu tenho erro, eu tenho pecado, Senhor. Apaga, amém, irmãos? E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Tem linguagem que está assim, e o meu pecado está sempre batendo na porta. Lembrando, ó, você pecou, você pecou, você pecou. Uma pessoa que tem o coração voltado para Deus, a todo instante ela se constrange por ter errado, irmãos. Esse era o Davi, ele se constrangia, amém? Versículo 3, eu já li, né? Versículo 4, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e por um teu julgar já está preparado. Se o senhor falar que eu sou digno de morte, se o senhor falar que eu tenho que ser apedrejado, se o senhor falar, porque tinha uma regra, né? Quem adulterava, morria, quem cometia o adultério lá no casamento, morria tanto a mulher quanto a pessoa, os dois eram apedrejados. Então Davi está falando o seguinte, Senhor, se eu tiver que morrer, tiver que me matar, faz o que o senhor achar que tem que ser feito, porque o Senhor é justo no teu falar, é justo no teu julgar, o errado sou eu que pequei. Olha que diferença de Saul, irmãos, não é diferente? Versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Não está descrito claramente o que é isso. Irmãos, isso aqui é para a gente aproveitar o texto, tá? Para aprender, tá? Não está deixado claro aqui, mas tudo indica que Davi, que era o 8º filho de Jessé, tem alguma genealogia que fala que Jessé só teve 7 filhos. Tem outras que falam que teve 8. Mas fica, teve 8 ou teve 7? Aí as pessoas falam assim, não, é porque teve um dos filhos que não teve outros filhos, então não considera na genealogia. Será que é isso mesmo? Não sabemos. O Davi, ele cuidava das ovelhas, cuidava dos animais. Ele limpava o monturo, que era o resto das comidas acumuladas. Ele raspava, ele limpava. Por isso que quando ele fala, o Senhor me tirou de detrás do monturo, de detrás das malhadas, que ele cuidava das ovelhas, e me colocou perante os príncipes. Amém, irmãos? O que é esse texto? Ele é literal. Ele realmente cuidava do monturo e ele estava atrás das ovelhas. Não é um poema, ele estava atrás. E aí ele é tirado e colocado entre o príncipe, porque agora ele é rei. Amém? Então ele diz isso. Quem que cuidava do monturo e das ovelhas naquela época? O bastardo. O filho que não tinha pai ou não tinha mãe, ou era o filho de um adultério. Então Davi pode ser que seja esse filho. O Davi era ruivo e os irmãos não eram ruivos. O Davi era diferente, era ruivo, e os irmãos não eram. O Davi não se assentava na mesa para comer com eles. Os irmãos, que eram os filhos, sentavam. O bastardo não comia na mesa com os pais. Então dá a entender que o Davi é filho de um adultério do pai com uma mulher. Dá a entender isso, amém, irmãos? Está escrito em algum lugar? Não, não está. Mas dá a entender isso, amém? Versículo 6. Eis que te comprazes de verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Irmãos, só confissão atrás de confissão. Eu sou pecador, eu sou errado, eu preciso de limpeza, eu preciso ser purificado. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque o que eu tenho hoje é abalado. Qualquer coisa que acontece eu fico frustrado, eu fico caído, eu fico desanimado. E ele está falando, renova isso dentro de mim. Versículo 11. Não me expulses da tua presença. Irmãos, ele não está nem aí com o povo, ele está preocupado com Deus. Eu não quero, Senhor, sair da sua presença. É como se ele dissesse assim, tira o reinado, tira a minha vida, tira o que tiver que tirar. Mas me deixe na sua presença, Senhor. Amém?
Versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Irmãos, esse é o Davi. Esse é uma pessoa que realmente ele entendeu quem ele é em Deus. Não é o serviço, não é o que os outros veem, não é o que as pessoas falam, é o coração dele com o Senhor. Amém? Esse é o Davi. Que exemplo para nós, amém, irmãos? Glória a Deus. Agora para nós, né? Aonde está fundamentada a nossa identidade? Em homens ou em Deus? Nós estamos voltados mais para o Saul, preocupado com o que dizem, se vão perceber, né? Se eu estou na posição, se eu não estou, se eu sou ainda pastor da igreja, se eu não sou, se eu prego, se eu não prego, se eu canto, se eu não canto, se eu cuido da salinha, se eu não cuido, se eu sou da portaria da igreja ou não sou mais. Onde está nosso coração? Está nisso ou está em Deus? Em Deus, irmãos. Quando está em Deus, irmãos, pode ser o que for. Ontem foi terça? Rapaz, mas o dia de ontem rendeu, né? O dia de ontem, eu fui dormir, irmãos, que eu fui dormir assim, ó. Eu falei para a Alessandra, eu vou dormir até acordar. Eu vou dormir até acordar, irmãos, despertar a curiosidade no povo, né? Eu vou dormir até acordar. Deitei e não conseguia dormir, estava elétrico assim, ó, todo elétrico. Quando deu 4 horas da manhã, eu estava acordado já. Aí eu falei, não vou. Aí fiquei lá na cama, de repente despertou o celular, o despertador, desativei, levantei e fui trabalhar. Aí vou trabalhar já. Estava elétrico, o dia rendeu, né? E por que eu estou falando isso? Eu ia dar um exemplo. Sim, uma das pessoas que estava ali conosco nesse rebuliço do Senhor aí, falou assim, não interessa a posição que estiver, eu só quero servir. Meus irmãos, nós precisamos pensar dessa maneira. Não interessa o que eu sou, se eu sou líder, se eu sou pastor. Nós precisamos ser assim igual Davi. Senhor, não interessa se eu sou o rei, se eu vou tirar o reinado. Não interessa se eu vou ter 10 filhos ou nenhum filho. Não interessa se eu vou ter riqueza ou não vou ter. Se eu vou estar com lepra ou não estou. Eu só quero a sua presença. Amém, irmãos? Nós precisamos ter esse coração, né, de filhos, né, que só quer estar junto. Como que é uma criança? Ele não está nem aí, irmão. Você tem dinheiro, você não tem. Você sai com ele de mão dada, sentar no gramado de uma praça, abrir uma maçã, uma banana com ele, é uma festa. Ele não está nem aí, você vai para o shopping, se você vai para a Disney, ele quer saber de estar com você. A criança, né, que tem um coração voltado para o pai, amém? Assim tem que ser nós, irmãos, amém? Glória a Deus por isso. Quem não conhece sua identidade, vive tentando provar seu valor. Então, se você não conhece sua identidade, você fica toda hora tentando provar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Essa é a pessoa que não conhece a sua identidade, quem ele é em Cristo. Quem não conhece quem é em Cristo, ele fica tentando provar. Amém, irmãos? É desse jeito. Então se avalia, né, para ver se você não se encaixa nisso. Mas quem sabe que é filho de Deus, serve por gratidão. Irmãos, serve por gratidão. Não é para ser alguma coisa, é porque já é, então eu quero servir. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. Você trabalhará por excelência na obra. Irmãos, nós trabalhamos aqui só para fazer o melhor para o Senhor. Não é para ser salvo, não é para entrar no céu, não é para poder a nossa família ver que a gente trabalha, não é para o pastor perceber que eu estou fazendo alguma coisa. Não, irmãos, eu trabalho porque eu tenho que fazer excelente para o Senhor. Vai dar bom, né? Vai ser excelente. É isso aí. Glória a Deus. E se tiver alguém olhando também, se não tiver, né? Tem uma tarefa que a pastora passou para os jovens da igreja. Servir sem ser reconhecido. Inclusive, por favor, fazer no horário que ninguém está vendo. Então tiveram que vir num dia no banheiro fazer uns negócios aí, sim, a igreja está aberta. Tiveram que ir na sala pastoral, numas salas aí fazer uma limpeza sem. E tem outra, nós sabíamos, porque foi ela que deu a diretriz, né? Aí chega lá, você fica louco para elogiar, mas não pode. Não vou elogiar, porque é para ser sem elogio. Então feita lá, nossa, que bonito. Aí sai, vai embora, deixa lá as pessoas limpando. Não elogia. Isso é o quê? Para treinar as pessoas a entender que não é para as pessoas que nós fazemos. Nós fazemos para Deus. Meu irmão, você quer se conhecer? É só você se avaliar. Você está passando na rua, não tem ninguém. Tem uma latinha na rua, um plástico, não tem ninguém. Você pega e joga no lixo e segue o seu caminho. Não tira uma selfie, não manda no Instagram, não manda em lugar nenhum. Você só pega e joga no lixo. Você sabe que ninguém viu.
Agora a pessoa que só faz porque tem alguém olhando, opa, aí pega a latinha e ainda fica olhando para a pessoa. Isso aí, irmãos. Nós vamos, dá para a gente se conhecer, hein? Vamos fazer um 1 Coríntios 11, 28. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo, né? Avalie-se, amém? Glória a Deus, né? Acabou esse aqui? Não, ainda não, né? A Bíblia ensina, é aí que a gente está, né? A Bíblia ensina que nosso verdadeiro valor não vem do desempenho, nem da aprovação das pessoas. Então, irmãos, nosso verdadeiro valor não está no serviço. É por reconhecer e saber que temos um valor, nós servimos. Amém? É muito diferente, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Mas vem do quê? Do fato de sermos amados e chamados por Deus. Quando essa verdade estiver firme no seu coração, no meu, no nosso coração, nós trabalharemos, você trabalhará por excelência na obra. Nós já lemos sim, né? Que eu lembro da excelência. Por excelência. É bom que repetiu, né? Então, quando o Senhor fala 2 vezes, irmãos, ó, quando o Senhor fala 2 vezes é porque o negócio tem que ser rápido, né? Tem que acontecer logo, né? Igual quando ele ia falar com os servos dele, né? Quando ele fala com Abraão, ele fala, Abraão, né? Abraão, não mate a criança, não mate o menino, né? O Samuel, aí ele vai correndo, o Senhor me chamou? Não foi eu que te chamei. Aí ele deita de novo, Samuel, aí ele vai de novo, 3ª vez, Samuel, até que o cara fala, mano, se chamar de novo, pastor, eu estou pegando a linguagem da pastora, mano do céu, se chamar de novo, parceiro, quando você ouvir você fala o seguinte, filho querido Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, suave, sussurrando, você diz, o seu servo está ouvindo, eis-me aqui, Senhor, o seu servo te ouve. Aí quando o Senhor percebe que ele já sabe, o que ele diz? Samuel. Nós precisamos identificar isso na Bíblia, quando é 2 vezes, irmãos, o Senhor tem pressa, ele manda uma pessoa avisar, manda outra, sonha uma vez, sonha outra, o Senhor tem pressa que aconteça, amém? O sonho isso é bíblico mesmo, está lá em Êxodo, pô. Lá em Gênesis, quando José está na prisão e o faraó tem um sonho, tem 2 sonhos. Um sonho, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Outro sonho, 7 espigas magras, 7 espigas gordas. Quando José, só tira o U, tá? Quando José, tira o U, explica o sonho, o que ele fala? O Senhor tem pressa. 2 vezes, o Senhor tem pressa em realizar, vai acontecer logo. Então se prepara. Então na nossa vida é assim também. Então se falou 2 vezes aí, irmãos, trabalha por excelência, amém? E não para ser reconhecido, para fazer o melhor para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Exercício aí para vocês fazerem na semana. Esse aí é para fazer na semana. A retenção. Isso aí ajuda a reter e para reproduzir, né? Então vai ter essas perguntinhas aí para você fazer na semana. Quem eu sou em Cristo? Você pode responder, eu sou do louvor, eu sou da portaria, eu sou da recepção, eu sou da escolinha, eu sou da mídia. Essas respostas estão todas erradas. Tá? Você pode até responder isso, mas está tudo errada. A resposta certa é outra, amém, irmãos? Então tá aí para você responder. Onde tenho buscado o meu valor? Onde, irmãos? Onde que eu busco o meu valor? Eu tenho buscado de alguma forma o meu valor? O que precisa mudar em mim? Inclusive, você usa as 2 perguntas anteriores para saber o que precisa mudar em você. Pelas 2 perguntas anteriores, as suas respostas vai te ajudar a entender o que precisa mudar em você. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus seja louvado. Aleluia. Filho. Glória a Deus. Filho. Tem uma música, né? Que fala isso. É essa mesmo. Sou cordeiro com Jesus Cristo, uma nova família. Não sei o ritmo. Sabe, Paulo? Ajuda nós aí, Paulo. Vai lá, Paulo. Você ajuda nós. Não? Cordeiro com Cristo, acho que é o nome. Co-herdeiro com Cristo, acho que é o nome. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus por mais esse dia. Foi uma bênção estar com vocês aqui, amém, irmãos? Lembre-se que esse processo é contínuo, né? Então, o que teve na quarta passada nos ajudou para entrar nessa. Agora essa vai ajudar para entrar na outra, assim consecutivamente, amém, irmãos? Uma coisa vai puxando a outra e a gente vai seguir até todas as semanas que está preparada aí para a gente passar por esse discipulado. Amém, igreja?
Estejam firmes, né? É, irmãos. E até a folha, se precisar, né? Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse dia, mais esse estudo, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelos meus irmãos, por estarmos aqui juntos, Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Obrigado pelo seu chamado para nós, ó Pai. Obrigado a Deus porque o Senhor nos adotou, Senhor. O Senhor decidiu, ó Pai, nos ter como filhos do Senhor. Te agradeço por isso em nome de Jesus, ó Pai. Agora nos ajude, Senhor, com essa posição de filhos, a agirmos, ó Deus, conforme a Tua vontade, a fazermos por excelência, Senhor, a fazermos, ó Deus, pelo simples fato de saber que agrada ao Senhor, ó Pai, e não para sermos reconhecidos por homens, não para sermos reconhecidos e adquirir títulos, Senhor, mas simplesmente, ó Pai, por gratidão, por tudo que o Senhor fez e faz por nós, ó Pai. Abençoa a minha vida, dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, que a paz, o cuidado, a presença do Senhor esteja e permaneça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor.